Jesus uma vez lançou um desafio para os que estavam à sua volta. Ele disse: vocês precisam ver muito bem de quem você tem medo. Você tem medo do homem que pode matar, tirar a vida? Ou vocês vão ter medo de Deus, aquele que além de matar, tirar a vida, ainda pode lançar a alma no inferno? De quem vocês vão ter medo verdadeiramente? A quem vocês vão respeitar mais? Nós encontramos, de certa forma, esse mesmo desafio no Antigo Testamento, quando no livro do profeta Isaías, o povo de Israel estava muito mal, praticamente acabado o reino do norte, e no sul, Judá estava muito contaminada também. E o Senhor lança então, através do profeta Isaías, este desafio para o restante do seu povo que sobrava e que ainda tinha algum potencial de se converter, se arrependendo, se voltando para o Senhor. Nos capítulos 44, 45 e 46, Deus desafia o povo a ser comparado com os ídolos. Nós lembramos que Salomão começou muito bem e terminou muito mal, porque ele se deixou levar pelas mulheres. As coisas iam caminhando junto. Por interesse político, ele se casou com muitas mulheres de todos os países vizinhos. Para atender a essas mulheres, ele foi fazendo as vontades delas e respeitando e até valorizando os ídolos que elas tinham e os deuses que elas adoravam. E dessa forma, Salomão se pondo contra Deus. Mais adiante, as mulheres perverteram o coração dele, é o que a Bíblia nos diz, e levaram Salomão a pecar contra Deus. Salomão seguiu esses ídolos e esses deuses, construiu santuários para esses deuses estranhos, e o coração dele não foi fiel a Deus, pelo contrário, seguiu esses ídolos. Foi um final muito triste. O povo de Judá, isso muito tempo depois de Salomão, estava aceitando, por vários motivos também, influências de várias religiões, culturas e deuses. Eu me lembro que os Estados Unidos da América do Norte começaram como uma nação cristã. Eram cristãos que queriam formar uma nação que respeitasse os valores cristãos e edificaram então uma nação assim, fizeram uma constituição para seguir. O tempo passou e em nossos dias existe uma espécie de consenso entre as autoridades norte-americanas que o país é laico, não é de Deus, não é cristão, é um país laico que não quer ofender aos deuses das outras religiões. É mau, é péssimo. No Brasil, essa ideia já vingou também, apesar de na Constituição de 89 constar uma referência logo no início que Deus é a autoridade, a Constituição é feita debaixo do poder dele. Na prática, em nossos dias, já está vigorando ou vigindo essa ideia de que o Brasil é um país laico e que, portanto, não tem que ter uma religião e nem ter um Deus, nem respeitar um Deus. Isto equivale ao que o povo de Judá fazia naquela época, 700 anos antes de Cristo, valorizando, reconhecendo e aceitando outros deuses, outras culturas e outras religiões. Deus então lança um desafio nesses capítulos, e eu quero tirar algumas palavras aqui no capítulo 45, quando Deus avisa que levantaria um líder mundial chamado Ciro, que honraria a Deus com a sua atitude. E de fato isso aconteceu 200 anos depois, um período muito longo, mas aconteceu, a palavra se cumpriu. Deus levantou Ciro como rei da Pérsia e imperador
quase que do mundo todo naquela época. Ele honrou a Deus com muita disposição. E aqui no capítulo 45, Deus lança esse desafio: povo de Judá, vocês me conhecem, então vejam, saibam que eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, Ciro, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. E mais adiante o Senhor diz: a riqueza do Egito, as mercadorias da Etiópia, os sabeus, todos eles passarão ao poder de Ciro e serão teus, e eles te seguirão e vão reconhecer: só contigo está Deus e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente agora uma palavra de reconhecimento do profeta Isaías: tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles das outras nações e das outras religiões. Cairão a uma em ignomínia aqueles que fabricam ídolos. Porém Israel será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Meu irmão, tenha na sua mente essas palavras para balizarem a sua situação, sua posição e sua atuação, o que você tiver que fazer. Você saiba, o mundo pode ir de mal a pior, mas existe um Deus que é soberano e todo-poderoso. Vale a pena agradar a Deus, ou você vai se abrir para o mundo, para a cultura, para a ética, para os ídolos, para as outras religiões? Você vai se dividir, ou você vai ser de Deus até o fim? Tem que assumir uma posição radical. Deus quer exclusividade, ele não aceita ser dividido. Ou você é de Deus, ou é das outras coisas, de outros ídolos, de outras culturas, seja lá do que for. Ou é de Deus, ou não é. Saiba que quem é de Deus está no caminho certo, no caminho bom, e por toda a eternidade vai arcar com as consequências disso, da sua escolha. Se você não é de Deus, vai arcar com as consequências também, por toda a eternidade, na condenação. Mas sabendo, desde já, que aqueles que estão no Senhor serão salvos com salvação eterna, e somente os que estão no Senhor. Os que não são do Senhor não serão salvos, porque a salvação é somente do Senhor, para aqueles que o escolherem e que optarem por ele. O seu coração é radical, todo do Senhor, ou você está meio dividido? Pense nisto.